Olá, meu nome é Daniele Capistrano. Estou hoje aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre a atuação profissional do psicólogo autônomo em tempos de coronavírus. Agradeço o convite da Associação Regional dos Psicólogos do Sudoeste de Minas e vamos aí conversar um pouquinho e quem sabe depois a gente agenda uma reunião no Zoom, numa plataforma onde possam se incluir mais pessoas e a gente faça uma discussão mais ampla aí, com perguntas e respostas, o que eu acho muito interessante e viável. O momento atual, nessa fase que estamos passando da pandemia do coronavírus, é um momento de tensão, de estresse e de uma chuva de informações. O tempo todo, a televisão mostra noticiários a respeito do coronavírus, com dados, com sensacionalismo ou com abordagens científicas. Isso chama muita atenção. Precisamos de estar atentos às fontes de informação. Estas informações que estamos recebendo vêm de fontes oficiais? Sugiro acesso a fontes de informações diretamente produzidas pela Organização Mundial de Saúde, pelas secretarias estaduais de saúde, pelas secretarias municipais de saúde, por órgãos de classe. É importante neste momento também limitar informações que lhe sejam agitadoras e perturbadoras, informações que lhe fazem ficar mais tristes e mais preocupados. Convido vocês a fazerem uma reflexão sobre o isolamento social. Vamos tentar inverter um pouco e mudar esta perspectiva. Vamos tornar o isolamento físico de contato diferente do isolamento social. Por isso, busque contatos por outras vias tecnológicas que nos são acessíveis. Procure conversar pela internet, por videochamada, por telefone, por atendimento online, né? Tem aí os órgãos de classe, né, que estão regulamentando em cima dessas questões. Acho que é importante procurar informações, se informar e saber equilibrar o home office com as atividades domésticas. Para aqueles profissionais psicólogos autônomos que vão fazer os seus atendimentos presenciais, fiquem atentos. O atendimento de grupos, ele vai reunir um número de pessoas maior. O indicativo é que eles não ocorram. Ou se eles precisarem de ocorrer, verificar as possibilidades de ferramentas online, para que eles não sejam presenciais. Para os atendimentos individuais, cabe aí ressaltar que será preciso tomar cuidados, né? Cuidados com a asepsia, com a limpeza, com a distância de 2 metros, né? Sem contatos, apertos de mão. Verificar a necessidade, de acordo com as normas e instrutivos, da utilização de máscaras. Casa e trabalho não se separam. Digo isto antes do coronavírus. Agora, então, nem se fala, porque estamos muitos trabalhando dentro de casa, alguns indo presencialmente aos seus serviços. Mas a implicação da casa e do trabalho nunca foi evidente como está sendo agora. Tomem os cuidados necessários, os cuidados quando você está no atendimento, né, para poder se preservar e preservar o seu cliente, o seu paciente, como você se refira. Tome os cuidados ao retornar para casa, a fazer a sua higiene. Esses cuidados são cuidados mecânicos, né? São cuidados com o sapato, com a roupa, cuidados com a distância de 2 metros, utilização de máscara, utilização de álcool gel ou higienização das mãos com água e sabão. E isso a gente tem visto repetidamente em várias mídias, redes sociais e reportagens. Mas e o cuidado com o psicólogo? E o cuidado com aquilo que ele traz consigo da sua ferramenta de trabalho? Este é um outro cuidado que se deve ter, né? A gente percebe que manter a rotina nestes momentos é algo desafiador, porque é muito difícil, mas é necessário que se pense como você vai manter sua rotina, qual que vai ser o seu plano de trabalho quando você estiver em casa,
Como você vai se adequar agora com uma casa para aqueles que têm crianças, que as crianças estão em casa, que você precisa de fazer uma atividade com a criança, que outras pessoas estão em casa, né? Ou a mãe, ou o marido, ou alguém do seu próprio convívio. Então, isso tudo é preciso de pensar num momento de adequação. A gente precisa de passar por um momento de adequação, onde a gente consiga se planejar e se remodelar, né? Para ficar aí mais quanto tempo dentro dessa pandemia. A gente não sabe quanto tempo vai durar, se são mais 10 dias, se são mais 15 dias, né? Há perspectivas estatísticas e epidemiologistas, mas são de cenários. Então, você tem um cenário A, um cenário B, um cenário C, mas você não tem certeza de qual cenário nós vamos viver. Sendo assim, é fundamental pensar em como você vai planejar e organizar a sua vida de trabalho e a sua vida doméstica. Como que você vai manter práticas saudáveis durante o seu dia, dentro desse planejamento? Precisa estar muito atento à questão do trabalho, né? Como que está o seu trabalho? Como que está a intensidade? A pressão desse trabalho, como você, psicólogo, está se relacionando, né? Você possui uma associação, um grupo ao qual você é vinculado, que você possa fazer discussões e trocas, onde você possa trazer as suas perguntas, as suas dúvidas e essas serem respondidas. Isso é muito importante. Isso é muito importante, a gente sentir que o outro também está vivendo por um momento difícil e que a adaptação ela é coletiva. E transformar isso coletivo é transformar as possibilidades de respostas coletivas. É o que nos dará mais sustentabilidade para poder dar conta de vivenciar esse momento. Então, por isso que eu coloco aqui a proposta da gente fazer uma reunião coletiva e discutir aí perguntas e respostas para a gente ir adequando, porque não tem como, para além das medidas de distanciamento, de uso de EPI, de medidas de proteção individuais e coletivas, né? Para além disso, no caso a caso. Então a gente precisa de sentir e saber um pouco o que cada um está passando, o que cada um está desenhando, rascunhando enquanto resposta de vida, enquanto resposta da vida do trabalho e da vida doméstica, né, da vida do lar. Então, assim, é só um pouquinho de um diálogo para a gente poder começar mesmo a incitar alguns pensamentos e algumas coisas e a gente poder aprofundar um pouco mais, tá? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.